Eu queria ler um texto com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. O texto diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, ele é Jesus, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os olhos. Pai querido, nós cremos nesta manhã que a Tua palavra, ela é a verdade. E nós cremos também que a Tua palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que corta dos dois lados. E ela é apta para discernir todos os pensamentos, separar juntas e medulas, Pai. Portanto, que a Tua palavra penetre nesta manhã em nossos corações, penetre em nossas mentes, penetre em nossa alma, e que o Senhor possa operar grandemente na minha vida e na vida dos meus irmãos, através da Tua palavra. Espírito Santo, opere entre nós, que essa Tua palavra se cumpra nessa manhã, em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Então o cenário é o seguinte: Jesus, ele havia ensinado, falado com as pessoas, com as multidões, durante um dia inteiro. E à tarde, ele estava lá, próximo ali ao Mar da Galileia. Só para a gente situar, o Mar da Galileia, na verdade, não é o mar como nós conhecemos. O Mar da Galileia, ele é um grande lago. Um grande lago que é grande. Ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Então é muito grande. Então Jesus estava ali. E no começo do texto, no verso 35, que para mim foi o que me chamou a atenção, o que me aguçou nesse texto, o que fez eu estudar, o que fez eu orar, o que fez eu buscar. Jesus fala assim para os discípulos: vamos para o outro lado. Nessa palavra de Jesus está todo o segredo da vitória. Nessa palavra de Jesus está todo o segredo para nossas vidas. Eu tinha colocado como tema dessa palavra hoje, até falei acho que para a Nívia, né, se não me engano. Eu tinha falado sobre as promessas de Deus na nossa vida. Porque o que acontece? Nós temos muitas promessas de Deus na nossa vida, né? Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, ela tem aproximadamente
8.000 promessas de Deus para a nossa vida. Sendo 5.000 promessas lá no Velho Testamento e 3.000 promessas de Deus no Novo Testamento. São muitas promessas para todas as áreas da nossa vida. Talvez o céu fechado, como diz o cântico, que nós estamos passando hoje, que você está passando, que eu estou passando, é porque nós não conhecemos as promessas de Deus para a nossa vida. E quando nós conhecemos, nós não cremos que ela vai se realizar, mesmo em meio a uma tempestade. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, que eu peguei para a minha vida, desde que meus filhos eram pequenos. Eu tenho 3 filhas, né? Hoje todas estão casadas. Estão ali, ó, tem 2 ali. Elas vão ficar com vergonha, é para elas ficar com vergonha mesmo. Levanta a mão aí, Tito, levanta a mão, olha lá. São as 2 ali, ó. Ela sempre fala assim: pai, você faz a gente passar vergonha. Eu faço mesmo. A outra não está aqui, tem a mãe dos meus 2 netos. Mas tem uma promessa de Deus sobre a vida dos meus filhos, que é sobre a vida dos seus filhos. A Bíblia diz assim: nós não teremos filhos para a perdição, mas todos os teus filhos serão discípulos, serão ensinados do Senhor. Maravilhoso, né? É bom, não é? E isso é muito bom quando todos os nossos filhos são pequenos ainda, quando nós temos o controle sobre a vida deles, quando nós falamos vamos, ele vai. Mas chega um momento que nossos filhos começam a decidir as coisas na vida deles. Até mesmo depois que eles casam. A gente dá uns pitacos ainda, né? A gente dá uns palpites, a gente dá umas puxadas de orelha. Mas a decisão é deles. E aí você fica pensando assim: meu conflito, Senhor, mas e a promessa de Deus sobre meus filhos? Onde é que está? E Deus me levou nesse texto. No começo eu achei que eu estava ficando meio louco, porque um conflito tão grande, sabe, coisas passando. E aí Deus me mostra esse texto aqui lá do Mar da Galileia, Jesus com os discípulos. E eu queria saber o que tinha a ver comigo, o que tinha a ver com as promessas de Deus na minha vida. E Deus começou a me mostrar. E eu quero ter uma rápida, não vou pregar, mas eu quero ter uma rápida devocional com vocês, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque talvez o que eu passei, o que eu estou passando, pode ser o que você está passando também, ou o que você vai passar. E eu tenho certeza que assim como Deus trouxe um alívio, trouxe uma paz no meu coração, Ele vai trazer um alívio, vai trazer uma paz para o seu coração também. Não só com filhos, mas em qualquer área da sua vida que você esteja passando por uma dificuldade, que você esteja passando por uma tempestade, eu tenho certeza que o mar vai se acalmar. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma. Aliás, tempestade é uma coisa muito passageira, muito rápida. Tem efeito devastador, mas é rápido. Mas, como eu disse, o primeiro verso aqui, do capítulo 4, verso 35, Jesus ali, foi onde ele me falou assim: a promessa de Deus não é para nos livrar do mal. A promessa de Deus não é um amuleto que vai nos impedir que o mal venha sobre nós. Mas a promessa de Deus é para gerar fé em nossos corações, para quando passarmos pelas tempestades, pelas tribulações, nós poder saber que temos um Deus que está conosco o tempo todo. E os discípulos estavam lá com Jesus. Jesus falou uma coisa para eles, falou assim: ó, nós vamos atravessar para o outro lado. Vamos. Essa palavra, quando ele falou nós vamos, quer dizer quem? Jesus e os discípulos, não é? Nós vamos atravessar. Nós vamos. E quando veio a tempestade, eles ficaram com medo, falaram, nós vamos morrer. Mas Jesus tinha acabado de falar, nós vamos atravessar para o outro lado. Sabe o que acontece?
Aí nós vamos ver quem eram os discípulos que estavam com Jesus. Todos eles eram pescadores. E às vezes, na nossa vida, eu conversava aqui um pouquinho rápido com o pastor Leandro no começo, e aí ele começou a contar algumas coisas e deu vontade de começar a falar para ele o que eu ia falar aqui, porque é o que Deus tinha falado. Os discípulos eram pescadores, todos eles habilidosos pescadores. Eles conheciam muito bem o mar. Os discípulos tinham prática com barcos. Eles manjavam muito bem de barco, de embarcação. E as tempestades no mar da Galileia é um fenômeno comum. É um fenômeno comum. O mar da Galileia, eu não posso expor com detalhes, mas ele fica abaixo de algumas montanhas. E ele fica um pouco abaixo do nível do mar. E acontece que os ventos que sopram são ventos gelados da montanha, com o ar quente que está ali sobre aquele lago do mar da Galileia, que condições climáticas que favorecem tempestades o tempo todo. E os discípulos pescavam ali todos os dias. Eles conheciam o mar da Galileia. E sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós temos muitas habilidades. Nós sabemos fazer muitas coisas. Nós temos muito conhecimento daquilo que nós fazemos, da onde nós estamos. Nós nos tornamos autossuficientes. Nós não precisamos de mais ninguém. Não é errado, mas às vezes nós fazemos cursos, e tem muitos cursos bons, para ensinar os nossos filhos. Nós temos domínio sobre tudo aquilo que fazemos. E quando nós percebemos as promessas de Deus sobre nossa vida, passam desapercebidos. Porque o nosso talento, a nossa habilidade, a nossa capacidade é maior do que a promessa de Deus nas nossas vidas. E nós nos focamos nisso, nos apegamos nisso. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles conheciam tudo daquela região. Eles conheciam tudo daquele ofício de barcos. Eles já haviam enfrentado várias tempestades. Várias tempestades. E talvez na cabeça deles, eles falam assim, é só mais uma tempestade. Nós vamos passar por isso. É só fazer tal coisa. Tem aí quem manja de barco para me ajudar aqui? Não, né? Edson? Zinho? Ainda não? Profecia, ainda não, né? Edivaldo? Manja de barco? Mas existe técnicas que os marinheiros, que as pessoas que pilotam o barco, comandam o barco, sabem o que tem que fazer para enfrentar uma tempestade. Eles sabem muito bem. E às vezes nós sabemos também como enfrentar algumas tempestades em nossas vidas. E às vezes nós vamos enfrentando essas tempestades com nossos próprios esforços. E aquilo que era para ser breve em nossas vidas se arrasta por um tempo grande, porque nós estamos usando nossas habilidades, nossa capacidade. Nós estamos no controle de todas as coisas. Controlamos tudo. E sabe o que acontece? Quando nós controlamos tudo, quando nós temos muita habilidade naquilo que fazemos, quando nós começamos a não depender mais de Deus, Deus permite que a tempestade comece a jogar água dentro do nosso barco. Comece a encher nosso barco com água, para que nós possamos pedir socorro para Deus, para que nós possamos acordar Jesus e dizer: Senhor, estou
morrendo. A minha habilidade agora não funciona mais. A minha capacidade agora não funciona mais. Estou morrendo. Preciso de ajuda. Jesus estava dormindo no barco. Pense bem. Uma grande tempestade, ondas agitando o barco, tentando derrubar o barco, as águas que entravam dentro do barco, com certeza molhavam Jesus ali. Ele estava dormindo, não parece estranho? E Jesus estava dormindo, né? Eu sei que tem alguns pescadores aí que foram pescar em alto mar. Jesus estava dormindo numa parte do barco que mais balança. Ele estava na popa, ou seja, atrás do barco, na parte traseira do barco. Ele estava lá dormindo. Será que Jesus estava alheio a todas as coisas? Será que Jesus não estava preocupado com os discípulos? Ele não sabia o que estava acontecendo na vida dos discípulos naquele momento? Será que ele não tinha noção da situação que eles estavam vivendo? Tinha noção. Assim como ele tem noção do que está passando na sua vida. Assim como ele tem noção do que está passando na minha vida. Mas enquanto eu puder fazer, enquanto eu achar que eu sei fazer, enquanto eu achar que eu não preciso de ajuda, enquanto eu achar que as minhas habilidades, as minhas aptidões são suficientes para resolver qualquer problema, Jesus fica parado. Ele fica esperando nós pedimos socorro. Mas tem também dois aspectos importantes nesse episódio. Que não é somente a tempestade, Jesus acalmar a tempestade, não é ele aquietar o mar. Dois acontecimentos importantes. Primeiro, eles colocam Jesus no barco. Primeiro ponto importante. Os discípulos colocam Jesus no barco. Quando eu estava lendo sobre isso, eu ia até sugerir uma música para o João, né? Mas ele não ia querer cantar, você tem certeza? Que é do meu tempo de escola dominical, né? Com Cristo no barco, vocês conhecem essa? Eu sei que todo mundo conhece. Vocês falam que não conhecem, mas todo mundo conhece. Com Cristo no barco, o que acontece? E? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Desde que eu era pequenininho, quer dizer, sei lá, faz muito tempo que eu conheço essa música, essa canção. E ela é verdadeira até hoje. Com Cristo no barco, tudo vai bem e passa o temporal. Uma lição que nós temos que aprender: nós temos que convidar Jesus para estar no barco da nossa vida. Seja na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, Jesus tem que estar no nosso barco. Porque se Ele estiver no nosso barco, qualquer temporal nós vamos passar. Qualquer um. Nós vamos passar, porque a palavra dele é essa: nós vamos atravessar para o outro lado. Mas também, não é só colocar Jesus no nosso barco. Colocar Jesus no barco é o primeiro passo. Mas um passo tão importante quanto é chamar Jesus para estar no nosso barco, na nossa casa, na nossa vida, os discípulos arrumaram um lugar especial para Jesus poder repousar no barco. Os discípulos colocaram Jesus num lugar especial. Convide Jesus para estar no barco da sua vida. É muito bom. Mas dentro do barco da sua vida, Jesus tem um lugar especial para repousar? Ele tem esse lugar? Ou todos os lugares estão ocupados? Ele vai precisar procurar um lugar para ficar. Os discípulos chamaram Jesus, colocaram ele num lugar especial no barco. Colocaram Jesus repousando no barco. Porque eles sabiam que quando precisassem de Jesus, Ele estaria lá, naquele local. Uma pergunta que eu faço para você, que eu fiz para mim: qual é o local
qual é o lugar da minha vida, da minha casa, onde Jesus está? Pense, qual é o lugar da sua vida onde Jesus está? Eu sei que é uma pergunta um tanto assim, você vai falar assim, Jesus está no meu coração. Se eu perguntar, você vai falar que está. Ele está no seu coração, está no meu coração. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Uma só, uma palavra só. E deixar você pensando, será? Eu não vou perguntar se você está passando por uma tempestade na sua vida, seja ele qual for. Tempestades tem várias formas a gente ver, né? Conforme o olhar de cada um. Tem gente que, por exemplo, bom, não que não seja importante, mas tem gente que uma dor de cabeça é uma tempestade. A pessoa não consegue fazer nada, perde o apetite, não consegue conversar, fica mal-humorada. Uma dor de cabeça. Para outra pessoa, ela vai fazer uma expressão assim, ó, que nem uma expressão que eu vi ali, né? Vai fazer uma expressão assim, ó, dor de cabeça. A dor de cabeça é. Então, para mim às vezes não é. Para o outro é uma tempestade. Para outro um relacionamento é uma tempestade. Para outro não é. Então cada um tem a sua tempestade. Nas tempestades que você tem passado, Jesus tem um lugar no seu barco? Tem um lugar para ele ficar? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não pode ficar somente dormindo no nosso barco. Apesar de ter um lugar especial no nosso barco, na nossa casa, nós temos que ter um relacionamento íntimo, direto, constante com Ele. E poder dividir tudo aquilo que nós achamos que somos capazes de fazer, para que Jesus possa fazer, possa nos dar direção. E eu já falei uma outra vez aqui, e vou falar de novo, experiência própria. Uma certeza que nós temos, quando Jesus nos dá uma direção de alguma coisa, é quando nós queremos fazer algo, queremos muito fazer algo, estamos, sabe, aquela coisa que você quer fazer, e começa, você vai orar, você coloca Jesus num lugar especial, apresenta a sua causa diante dele, e ele começa a mandar você fazer outras coisas completamente diferentes. Começa a confrontar a sua vontade. E aí ele fala assim, ó, os meus pensamentos são bem melhores do que os seus pensamentos. E muitas vezes, no final, a nossa vontade, aquilo que a gente quer, acaba até acontecendo, mas de uma forma completamente diferente daquilo que pensamos ou daquilo que nós projetamos. Nós temos que ter um lugar especial para Jesus tomar conta das nossas vidas. E o pior de tudo, não deixe chegar no ponto de você perder completamente o controle de tudo. De você ver a água entrando dentro do seu barco. De você ver o seu barco começar a afundar para pedir socorro. O socorro está do nosso lado o tempo inteiro. Jesus estava no barco desde o momento que eles entraram no barco. Desde o primeiro momento, Jesus estava com eles. Mas eles só pediram socorro no último instante. Eu só pedi socorro no último instante. E a palavra de Deus foi essa. Não te dei uma promessa? Vamos atravessar para o outro lado? Vamos. Mas vamos atravessar pelo meio da tempestade. Vamos atravessar juntos. A tempestade vai vir? Vai vir. As ondas fortes vão vir? Vão vir. O barco pode começar a encher de água? Pode começar.
Mas a promessa é: vamos atravessar para o outro lado. A promessa para você nessa manhã: você vai atravessar essa tempestade. A promessa para você, pastor Leandro: você vai atravessar essa tempestade. Viu? Você vai atravessar. A promessa para você: você vai atravessar essa tempestade. Seja ela qual for, seja ela que natureza for, você vai atravessar essa tempestade. Porque Jesus está com você no barco. Ele está junto com você. E quando Ele está no barco, tudo vai muito bem. Amém? Feche seus olhos.